Repórter Thiago Muniz circulando pela cidade de São Paulo, nesse dia muito difícil, segundo a CET agora, atualizando aqui o índice, são 186 quilômetros de congestionamento, é o recorde do ano nesse período da manhã. Thiago Muniz. Thiago Berrache, os ônibus da cidade de São Paulo voltaram a circular. A informação é do Sindicato das Empresas, o SP Urbanus, que agora há pouco informou a reportagem da Rádio Jovem Pan que todos os ônibus das empresas concessionárias, a maioria que estavam parados com a manifestação de motoristas e cobradores por causa aí da reforma da Previdência, eles voltaram às ruas. E isso já pôde ser percebido aqui no centro da cidade. Os ônibus do Terminal Mercado, que fazem a linha do Expresso Tiradentes, já estão se movimentando. E aqui no Terminal Parque Dom Pedro II, nós observamos agora há pouco a passagem do primeiro ônibus das concessionárias, um ônibus articulado que passou por aqui e pegou passageiros. É claro que o terminal ainda está bastante vazio, mas a tendência é que eles finalmente retornem a passar por aqui. Esta manifestação complicou a vida de muita gente, entre elas a analista de contas Angélica Teles, que estava atrasada para o caminho com a filha dela e esperava por um Uber aqui na porta do terminal Parque Dom Pedro II. Acordei mais cedo, preocupada com a minha filha de vir sozinha, e foi pingando, lotação até o metrô Carrão, do Carrão até o Parque Dom Pedro, e aqui estou esperando o Uber. Quanto tempo leva esse percurso que você está fazendo hoje normalmente? 1h50. Já é muito. E hoje? Quanto tempo você acha que vai demorar no total? Olha, eu peguei o ônibus 4h20, estou sem noção que horas são agora. 6h20. 6h20, 2 horas já. E você ainda não chegou no seu destino? Não cheguei. Então, repetindo a informação principal, de acordo com o Sindicato das Empresas, os ônibus voltaram às ruas agora há pouco, todos saíram das garagens na cidade de São Paulo. Tiago. Ok, obrigado, Tiago. Agora a informação vem com Daniel Lian. É isso mesmo, Joseval. Nós falamos aqui do Metrô Paraíso, agora da parte externa. Vamos até conversar aqui com os usuários, né? Qual é o nome do senhor? Meu nome é Luiz Fernando. Sua profissão? Eu sou advogado. Como é que está hoje para chegar no trabalho? Olha, parece que está bem difícil, né? Eu costumo, ou eu vou de carro para o trabalho, ou eu vou de ônibus. Eu trabalho lá na Vila Olímpia, e lá, além de tudo, transporte público de trem, metrô é ruim, então a gente tem que ir de ônibus. E hoje, infelizmente, eu não pude ir de carro, porque carro não tô podendo usar hoje. E então eu vim aqui ver no metrô se dava para pegar um ônibus. Mas parece que não vai dar certo não, porque até o momento não passou nenhum ônibus aqui. Aí a peregrinação deste cidadão, e realmente nós podemos observar aqui a Rua Vergueiro, Domingos de Moraes, Bernardino de Campos, nenhum ônibus circula por aqui. Em relação ao funcionamento do metrô, apenas reafirmando, na linha vermelha de Marechal Deodoro até Bresser, na linha 1, na linha azul, do Ana Rosa até a Luz, linha 2, do Ana Rosa até a Metrô Clínicas, que é a linha verde, e também a linha 5, esta funciona normalmente do Capão Redondo até Adolfo Pinheiro, e a linha 4 funciona normalmente também da Luz até o Butantã. Lembrando que a estação Corinthians Itaquera só está funcionando para a CPTM. Tá certo, Daniel. Joseval. Sua informação, Fernanda Martins. Olá, Joseval. Olá a todos que nos acompanham. Nesse momento eu falo de um dos pontos que dá para descrever bem a situação que está o trânsito da cidade de São Paulo na manhã desta quarta-feira. Eu estou aqui bem próximo ao viaduto Jaceguai, na ligação leste-oeste, também no entroncamento com a 23 de maio. A 23 de maio está com o trânsito completamente parado no sentido do centro para a zona sul da cidade. Há um afunilamento muito grande aqui e havia inclusive uma manifestação de eletricitários. Nesse momento eles já recolhem as suas bandeiras e as suas faixas, tomam apenas a calçada. Havia policiamento por aqui para acompanhar essa situação. 23 de maio completamente parada no sentido da Zona Sul. Para o centro da cidade, o trânsito já flui melhor agora, mas há minutos atrás estava também de maneira bem complicada. Na ligação leste-oeste, a situação é bem também complicada para quem vem da Zona Leste para o centro da cidade, para a região oeste também. Há a faixa reversível da CET nesse momento funcionando, mas para quem vai para a Zona Leste, é tranquilo nesse momento. E em todo o período que nós estamos aqui, para quem nos acompanha
pela internet, nenhum ônibus passando pela ligação leste-oeste ou ainda pela 23 de maio. Passou um ônibus, na verdade, só que vazio, sem o letreiro da linha, sem o letreiro de qual era o seu percurso a funcionar. Esta é a situação de momento aqui. A situação bastante complicada, onde o trânsito é muito travado, os motoristas estão completamente impacientes, nervosos por conta dessa situação aqui nessa região de São Paulo. Bom, é claro, e os nossos ouvintes mandando mensagens contando a seguinte história. Desde cedo, a Jovem Pan já vem registrando a atuação dos pirueiros, de ônibus clandestinos, de peruas clandestinas. R$15 estão cobrando, pelo menos, para que as pessoas possam fazer a viagem. Joseval. Vamos para o Rio de Janeiro ver como é que está a situação no Rio. Bom dia, Rodrigo Viga. Bom dia, botafoguense Joseval. Por aqui, parabéns pela vitória ontem. 2-1, meus parabéns. Foi com gol meio mandrake, né? O Camilo atrapalhou lá o goleiro do Estudiantes, mas enfim, vida que segue. O Botafogo já está nessa quinta partida da Libertadores, 4 da Pré e uma da Libertadores. Agora, por aqui, a situação aparentemente normal nos transportes públicos, trem, barcas, metrô, BRT, ônibus. Durante a madrugada houve até uma adesão ao movimento, 20%, mas, segundo o sindicato da categoria, na manhã desta quarta-feira, tudo funcionando normalmente nos ônibus do Rio de Janeiro. Aquelas filas e congestionamentos que são normais em dias tradicionais e convencionais do Rio de Janeiro. Agora chama a atenção para dois protestos que estão acontecendo na região portuária do Rio de Janeiro. Joseval, Tiago, professor Vila e ouvinte desse Jornal da Manhã da Jovem Pan. São dois movimentos distintos, envolvendo, como gosta o professor Vila, né? Meia dúzia de 5 ou 6. Na verdade, são 40, 50 pessoas, são portuários e outras pessoas que não foram identificadas, mas o que chama a atenção é o fato de estarem carregando faixas e cartazes com a seguinte exclamação, com o seguinte pedido: SOS Emprego. Isso causa um certo transtorno no trânsito, mas, de uma maneira geral, o movimento contra a reforma da Previdência tem pouca mobilização no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, amigos. Ok, Viga, bom trabalho para você. Professor Vila. O que chama atenção nesses movimentos primeiro é ser feito durante dia de trabalho, em horário de trabalho, né? Um dia útil e tal. Segundo, que as pessoas querem trabalhar, mas o PT não deixa. O PT diz assim, o Partido dos Trabalhadores, entre aspas, não deixa os trabalhadores trabalharem. Eles querem trabalhar. As pessoas querem trabalhar no Brasil inteiro. Aqui em São Paulo, nós estamos assistindo. Um pequeno grupo de pessoas, mas é tão pequeno, algumas dezenas, impede que milhões circulem. Quantos não perderam? E ouvinte, inclusive, mandou pra gente, né, Tiago? Consultas médicas perdidas agora cedo. Você imagina, consultas marcadas, muitas vezes demora para marcar consulta, demora. Quando marca, o PT, que são bando de vagabundos, com militantes profissionais das centrais sindicais, algumas petistas, outras nem são petistas, eles têm militantes, eles pagam as pessoas que ficam com as bandeiras, 3 ou 4, ou que é tudo pago aquilo. Mas é um pequeno grupo, se nós contarmos hoje em todos os pontos da cidade pela manhã, vamos dizer que num exagero você chegue a 500 pessoas espalhadas em 10 pontos, 12 pontos, se tanto, 400 a 500... Milhões de paulistanos e que vivem na região metropolitana das cidades vizinhas, o transtorno, o custo econômico, vamos pensar em termos econômicos, o que custou isso para a cidade de São Paulo, para a região metropolitana, mais um crime cometido pelo PT. Então isso o que vai custar a manifestação aqui na Avenida Paulista, região de mais de uma dúzia de hospitais, laboratórios, os moradores, para o comércio, tudo isso tem um custo. O comércio da região vai ter movimento a partir das 3 da tarde aqui na Paulista, mais ou menos, em torno. Não vai ter, isso tem um custo. Deveria pegar todo esse custo e mandar pro criminoso de São Bernardo, porque ele sequer sabe, o vagabundo, quanto ganha. São 194 quilômetros de congestionamento, recorde nesse ano, período da manhã, e também possivelmente à tarde e à noite não teve um outro índice como esse. Bom, mas de qualquer forma é um protesto contra a reforma da Previdência, Denise Campos de Toledo, que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quer colocar em votação até abril na Câmara. Agora precisa ver a condição política disso acontecer, né? Porque até Rodrigo Maia está envolvido na lista do Janot, nós temos vários outros políticos, nós temos o núcleo do governo e mais do que isso, ontem acabou o prazo para apresentação de emendas à proposta de reforma da Previdência e foram 146 emendas que vêm recebendo críticas e observações contrárias à ideia do governo, até por parte do relator. Então o governo está preocupado com a base de apoio que ele terá para levar adiante a reforma da forma como estava propondo. Ele conta com que tenha no final pelo menos 70% que ele pretende economizar
com essa reforma, mas a gente percebe essa resistência da sociedade. Tudo bem que são as centrais sindicais que estão promovendo essa mobilização sem uma adesão da população no geral, mas a gente percebe uma insatisfação muito grande da população com relação às restrições que o governo está colocando, às exigências da reforma da Previdência. Portanto, o ambiente junto à sociedade é ruim e agora também no Congresso, tanto pelas emendas que podem segurar a proposta original do governo, como pelo ambiente político, que eu acho que pode ficar muito complicado nos próximos meses, né, Tiago? Então, tem uma grande interrogação. A equipe econômica está trabalhando no sentido de convencer a sociedade e também os partidos da necessidade da reforma, tendo em vista o ajuste das contas públicas, mas certamente vai ter que apresentar muita contrapartida. Tem que apresentar uma auditoria das contas da Previdência, que é uma coisa que tem sido muito cobrada, a diferenciação das várias despesas que entram, Seguridade Social, aposentadoria rural, tem isenções, tem benefícios que são incorporados e depois que fique muito claro que os políticos também vão se submeter às novas regras e que ela terá uma abrangência bem maior do que apenas o trabalhador do setor privado. As manifestações em Brasília, 9h22, com imagens aqui no Jornal da Manhã. José Maria Trindade. Bom dia, Zé Maria. É isso, muito bom dia, Tiago, bom dia a todos. Olha, hoje será um dia pesado aqui em Brasília, né? Quando estas manifestações são programadas, geralmente a segurança aqui exagera. E isso está acontecendo no Congresso Nacional, todo cercado, com seguranças já a postos, evitando desde ontem que manifestantes entrem. Houve um cerco para evitar que o Salão Verde fosse tomado de novo, né, no Congresso Nacional, Palácio do Planalto. E hoje pela manhã o MST, o movimento à esquerda do MST, MTST, invadiu, né, Zé? Né? Exatamente. Invadiu o Ministério da Fazenda, foi um ato agressivo, o segurança que estava lá não deu conta, vidros foram quebrados e os participantes deste movimento entraram, ocuparam o Ministério da Fazenda e, segundo relatos aqui da polícia, houve danos ao material público, não só aos vidros, mas também internamente no Ministério da Fazenda. O responsável, na verdade, por esta movimentação aqui é o partido chamado Servidor Público. É uma resistência muito grande. O governo já perdeu a guerra de comunicação quando se trata de reforma da Previdência. Além disso, os professores daqui da rede pública do Distrito Federal também decidiram entrar em greve hoje, uma suspensão por um dia, uma assembleia hoje, exatamente protestando contra a reforma da Previdência e também o movimento salarial daqui do Distrito Federal. Olha, os servidores públicos mostram que estão dispostos a não só protestar, mas resistir de todas as maneiras a esta reforma da Previdência. A identificação imediata de que a maior resistência está exatamente no setor público. Hoje, o governador Rodrigo Hollenberg mostrou que está disposto a dar uma guinada na saúde aqui. A saúde está em dificuldade, a crise atravessa vários governos, o governo anterior chegou, o próprio governador, que era médico, ocupou a Secretaria de Saúde, né? Foi secretário de Saúde e governador ao mesmo tempo, a coisa piorou. Então, o governador decidiu fazer uma experiência boa, a exemplo do que acontece no Sara Kubitschek, transformar o hospital de base daqui de Brasília em hospital instituto, né? Longe do serviço público. E no meio desse debate sobre a situação difícil da saúde, a grande preocupação dos servidores públicos é exatamente a manutenção dos empregos deles, né? Então, para você ver, o Estado está mesmo sequestrado por servidores. Aqui em Brasília é pagar a folha e pronto, viu? Não tem dinheiro mais nada.